Na página inicial, você pode ver três fatores muito importantes aqui para a vida do perito, que é a parte da agenda, o link aqui com a parte das pendências do perito e o link também com laudos pendentes. É importante ressaltar que aqui no lado esquerdo mostra a última atualização que consta na nuvem. Então, nesse caso, agora foi hoje, 14 de fevereiro, às 9 horas da manhã. Quando você clica aqui em Resumo Performance, você espera carregar e ele vai mostrar as informações da vida do perito, como a quantidade de laudos pendentes, de entrega, tanto em gráfico de coluna, como em gráfico de pizza, e também informações importantes, a quantidade de laudos entregues ontem, a quantidade de laudos pendentes de entrega, laudos entregues nos últimos 7 dias, processos pendentes de aceite no sistema, novas nomeações nos últimos 7 dias, um histórico também dos laudos entregues nos últimos 2 meses. Aí tem uma visão também de honorários depositados em valores, em honorários depositados de laudos pendentes, falta de depósito judicial e honorários passíveis de sucumbência também. E aqui embaixo você pode ver o histórico de nomeações, mostrando a linha aqui de nomeações, uma meta aqui do sistema para você realizar, né, fazer aquele trabalho de marketing do perito nos cartórios, se apresentar e tudo para você chegar nessa meta, considerando o resultado do ano passado, daquele mesmo mês. E no lado direito, aqui em produtividade histórica, você tem toda a tua história como perito em números, em resultados, como nomeações, aceites, laudos entregues, diligências realizadas, honorários definidos em reais, honorários pagos e ticket médio também, considerando o honorário dividido pela quantidade de nomeações. Uma informação muito importante no Lab Peritus é a sua agenda de diligência pericial. É importante você ter sua agenda de diligências sempre atualizada, para evitar que porventura você possa esquecer de uma perícia e também visa melhorar a organização do seu dia a dia. Como você pode perceber, é bem simples verificar as datas que você já marcou de diligência pericial, onde nós temos basicamente 3 filtros: o ano, o mês e o dia da semana. Você pode também procurar pelo número do processo. Lembro sempre que esta tabela é editável e você pode ir manipulando ela no seu navegador ou exportar em planilha também. Importante lembrar para que você sempre verifique se as partes foram intimadas da perícia pelo cartório do juízo, assim evitando qualquer contratempo no dia da diligência pericial que você marcou. Você marca lá no Lab Peritus, no sistema, e vem aqui. Nós temos aqui a fila do perito, que é o que tem aqui na página inicial também, ó, a parte de pendências do perito. Não vem a parte de laudos, ok? Então você tem, nessa primeira parte, processos pendentes de aceite no sistema. Você tem nessa segunda parte, quantidade de pendências do perito pré-diligência pericial. Às vezes a gente pode contemplar aqui impugnação dos honorários periciais ou outras informações também, mas a maioria é impugnação dos honorários. E aqui você tem pendências de perito pós-diligência, que em sua grande maioria é a parte de impugnação do laudo pericial. Um fator muito importante também, como eu disse lá na parte do cadastro do Lab Peritus, é o limite. Então é a data limite. Quando você determina uma data limite, aqui ó, por exemplo, nesses casos aqui, a data limite está lá para frente, dia 17/2. Quando ultrapassar essa data limite estabelecida, a cor dessa linha aqui do processo em si vai ficar vermelho porque extrapolou o prazo. Exceto nesses casos de pendente de aceito no sistema, que automaticamente já tem um prazo de 5 dias para a resposta do perito, conforme determinado aí pela maioria das decisões do juízo, em sua nomeação, na sua nomeação como perito judicial. E agora a gente vai aqui na parte de laudos pendentes de entrega, aparece a quantidade de laudos pendentes e todas as informações de laudo aqui. Você pode classificar também do mais antigo para o mais novo, por ordem alfabética, tanto faz, ok? Basta clicar aqui, eu quero, por exemplo, deixar organizado pelo dias após a perícia. Se você clicar, ele vai organizar a tabela aqui, ó. Sinalizou, você pode clicar de novo e ele vai classificar do mais novo para o mais antigo ou do mais antigo para o mais novo. Tanto faz essa informação como todas as outras também. Tem uma informação que é muito importante, já deixo ressaltado, que todas essas tabelas podem ser exportadas, certo, em formato de planilha.
A que usualmente eu uso é a planilhas Google. Então, você vê aqui ó, no cantinho, onde estou sinalizando aqui, vai aparecer 3 pontinhos aqui, ok? Você pode clicar, vai abrir informação de exportar. Você pode selecionar em CSV, mas usualmente eu utilizo planilhas Google, é de graça. Clico aqui e você clica em exportar. Vai abrir uma outra tela e pronto. Já abre as informações aqui direto no planilha Google, que você pode salvar ou descartar. E também mexer nas informações. Abrir mais aqui a parte da coluna, filtrar, fazer o que você quiser. Então, as informações aqui no Google, no Planilhas Google, vindo direto aqui do seu relatório do LabPeritos. Você tem outras informações também, como na parte operacional, resumo operacional. O resumo operacional, ele vem um resumo de tudo o que você tem aqui, tanto de quantidade de fóruns, né, os fóruns discriminados, o tribunal, a quantidade de nomeações, a quantidade de escusas, aceitos, honorários, perícias realizadas, laudos realizados, honorários pagos, honorários depositados, pendências que estão na fila do perito e pendências também que estão na fila do juízo. E lá embaixo, no final, você tem um resumo disso tudo, a somatória disso tudo. Na visão detalhe, caso você queira ver especificamente um processo, as informações dele, como inclusive a parte do Google Maps, você pode vir aqui e digitar o número do processo e selecionar esse processo. E ele vai trazer para você todas as informações. Eu vou selecionar aqui para método de exibição desse caso aqui. O perito solicitou substituição, não tem informação do endereço, mas em outros aqui você pode localizar aqui no Google Maps o endereço. Na parte de laudos, você tem duas informações da análise de laudo. A análise de laudo em si, que você mostra a evolução desde o começo da tua vida como perito ou perita, da entrega de laudos, e embaixo você tem esse gráfico aqui mostrando o tempo médio de entrega do laudo após a diligência pericial, e também mostrando por fórum. E análise de laudos pendentes, você tem justamente aquelas informações que tem da fila do perito, né? Mostrando aqui, ó, laudos pendentes de entrega urgente, quantidade de laudos em relação, perdão, a quantidade de laudos pendentes de entrega e quantidade de laudos pendentes de entrega em termos de honorários também. E aqui embaixo você tem a tabela que você pode exportar, como eu mostrei agora. E análise de nomeações, você tem um histórico aqui de nomeações desde o começo da tua vida para você analisar, por exemplo, a quantidade de substituição, o que foi realizado, o que tem agendado e tudo mais. Todo o histórico de nomeações do perito e que também você pode fazer os filtros aqui, conforme o ano ou o status também de honorários. Se é 50% pago pelo réu, 50% pago pelo autor, se é 100% a JG e assim vai. Em tipo de ação, você verifica aqui uma análise geral da quantidade de ações que você tem, tanto em quantitativo como em percentual também. Nessa primeira aqui você tem em relação a valores, e aqui embaixo você tem em relação à quantidade de nomeações por tipo de macroação. Você pode também fazer os filtros aqui em cima, caso você queira. Selecionando o tipo da macroação, se o laudo foi entregue ou não, e se também essa nomeação você pediu escusa, ou seja, substituição do processo. Já em tabela bruta, você vai ter todas as informações de uma forma bruta, as informações principais das nomeações que você tem no sistema. E você pode verificar através aqui, principalmente da busca, pelo nome da parte. Caso você não se lembre o número do processo, você pode buscar pelo nome da parte. E ele vai filtrar exatamente o que você queira. Já na análise por fora em vara, é importante para você verificar quais são as varas que estão te proporcionando mais nomeações, né? Os fóruns e as varas consequentemente. Então você tem o fórum aqui, você pode expandir a informação também clicando nesse maisinho, você pode selecionar pelo ano da intimação, e aí quando você selecionar aqui a parte do processo, ele vai trazer para você, desse lado direito, as informações pertinentes daquela tua nomeação.
E análise de parcerias, você tem aqui todas as informações referente à parceria que você faz com os outros engenheiros. Lembra lá no LabPeritos que tem aquele campo de incluir o parceiro profissional que vai estar te auxiliando naquela tua nomeação, naquele teu laudo? Então, aqui traz todo o relatório e mostra aqui que o parceiro já entregou, o que você já entregou, certo? Entregue pelo parceiro ou que você já peticionou, se você já pagou ao parceiro ou não e qual é o parceiro que você está trabalhando. Como aqui embaixo vem as informações que são filtradas conforme os filtros que você está realizando aqui em cima. E você também, lembro, pode exportar essas informações. Vai no cantinho aqui da tabela, clica nos 3 pontinhos e clica em exportar. Pode exportar no Planilhas Google, que eu acho mais fácil. Em analisar processos, você pode observar toda a trilha do perito, ou seja, desde o período do aceite, e aí ele vem dizendo em datas, em dias, cada passo. Então, basicamente, você tem um aceite, né? Você tem uma nomeação, você pode se excusar, né? Solicitar substituição, beleza, termina o processo, ou você pode dar o aceite, ao qual você define os honorários, você marca a diligência, você realiza a diligência, você entrega o laudo, você tem esse laudo homologado e, por fim, o pagamento dos seus honorários. Tudo aqui em cima são diversos filtros que você pode realizar para ter uma informação bem completa que vem aqui nessa tabela aqui de baixo. Que lembro novamente, você pode exportar aqui, tanto localmente como CSV, como também no Google Planilhas. Caso você tenha filtrado e não se lembre quais são os filtros que você realizou, você pode também clicar aqui em redefinir filtro. Se você sabe qual é um processo especificamente, você pode clicar aqui no processo e pesquisar ele pelo número. Já na parte do financeiro, é a visão financeira dos teus honorários, ou seja, de recebimentos, depositados e tudo mais. A partir daqui, a partir do que você imputar lá, você tem todas as informações, como depositados e pagos, no total da tua vida como perito. Como também nesse lado aqui, que tem a tabela, você pode exportar, né, as informações. Você, se clicar em qualquer parte desses gráficos, ele filtra as informações aqui na tabela pertinentes àquele processo. Eu vou filtrar aqui, por exemplo, capital. Ele vai filtrar tudo pertinente, tudo referente à capital, em todos os gráficos. Então, todos os gráficos aqui, eles são linkados para a questão de filtro. Análise dos pagos. Você tem aqui uma análise geral de quanto você recebeu de honorários, a média de dias de você receber os honorários após a entrega do laudo e a média de meses após a entrega do laudo, ao qual também você pode realizar alguns filtros, como o que é passível de sucumbência, o que foi de AJG total ou de 50% e o ano do pagamento também. Todas as informações vêm num gráfico de linha, onde mostra a evolução para que você veja onde foi que subiu os teus rendimentos como honorários, onde foi que caiu, onde se manteve, e também tem a parte da tabela. E relatórios, você tem diversos relatórios que são importantes para o perito, como por exemplo esse primeiro, pendência de recebimentos, ou seja, já está depositado, tá? Pendência recebimento depositado, já está depositado, só que ainda falta você receber. Então vem dizendo aqui, existem 11 processos nesse caso com pendência de recebimento, mas já tem depósito judicial, onde isso daqui é importante considerar que são laudos já entregues, ok? Então são laudos já entregues pelo perito e que entram nesse relatório. Existem casos que o depósito já ocorreu pelas partes dos honorários periciais, porém ainda a diligência não foi realizada ou o laudo ainda não foi entregue pelo perito. Então aí você tem o que está na fila do perito para resolver alguma coisa, o que tem na fila do juízo e também o que já está homologado para pagamento. É importante, esse relatório é muito importante para que você sempre mantenha uma visão e, entre aspas, cobre também ou solicite ao magistrado para que seja realizado o pagamento para sua conta bancária. Já em sucumbências pendentes, você tem todos os processos passíveis de sucumbência, caso esta sucumbência esteja inserida na tua função ou esteja regulamentada por alguma resolução local do TJ do seu estado, beleza? Então, se no seu TJ tiver pagamento de honorários sucumbenciais para o perito,
você pode sinalizar lá no LabPeritos e aparece nesse relatório aqui. Já o relatório de laudos pendentes é a mesma coisa ali da fila do perito, é bom reforçando sempre, ok? Então, esse relatório de laudos pendentes, ele vem aqui, ó. Também você pode observar que é o mesmo relatório. E aí você tem um relatório de produtividade do perito, muito legal, muito importante, que ele abre todos os anos e você consegue fazer um comparativo mês a mês, ano a ano, desde o teu começo como perito. E vem com nomeações, a quantidade de aceites, laudos entregues, diligências realizadas, honorários definidos, honorários pagos e ticket médio também. Você tem pendência de depósito. Essa pendência de depósito é o seguinte: processos pendentes de depósito. Você já entregou o laudo pericial, aquela tua nomeação ela não é totalmente AJG, então você tem algum valor de honorário a receber, só que esses valores não foram ainda nem depositados pelas partes. Então, por exemplo, em verde aqui são laudos já homologados, mas que ainda não foi realizado o depósito. O perito precisa manter no seu radar para solicitar através de petição o depósito desses honorários e, consequentemente, após o pagamento, o devido pagamento em sua conta bancária dos honorários devidos. E por fim, nós temos aqui o relatório de pendência de recebimento de AJG, ou seja, processos de AJG que você ainda não recebeu a sua ajuda de custo. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no TJRJ, existem os honorários sucumbenciais. Então, existem processos que não é 100% AJG pelas partes, que você pode ter uma sucumbência, uns honorários sucumbenciais lá no futuro. Mas existem outros processos, como esses três, por exemplo, que é AJG de ambas as partes. Então, você só vai receber de fato a ajuda de custo. Nesse caso aqui, ó, já foram liberados esses três para pagamento. O juízo já solicitou para que o cartório emitisse para o Sejude, no caso aqui local, aqui no TJRJ, o pagamento dessa ajuda de custo ao perito, porém o mesmo ainda não foi realizado. E ele diz aqui, caso tenha sucumbência, valor de possível sucumbência, considerando os teus honorários definidos lá no começo do processo. É muito importante também ler a mensagem do dia. Essa mensagem é atualizada diariamente e tem como objetivo te motivar a continuar mais ainda nessa carreira maravilhosa, nesse oceano azul que é a perícia judicial.